Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, você que tem ela, no livro de Lucas. Você que tem a Bíblia Sagrada, aliás, livro de Marcos. O tema da minha pregação hoje é um pregador do deserto, ou uma voz que clama no deserto. Livro de Marcos, capítulo 1. Você que tem a Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 2. Uma voz que clama no deserto. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Veja só o que diz. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Se você pode, curva a sua cabeça. Senhor, fale conosco nessa manhã gloriosa, através da sua palavra. Nós precisamos, necessitamos, carecemos em ouvir a tua voz. A Bíblia é aberta, é o Senhor falando com o seu povo. Então nesse momento fala conosco, Senhor. Queridos irmãos, a história de João Batista é uma das histórias mais incríveis da Bíblia Sagrada. João Batista, ele é um dos homens que eu mais admiro. Jesus Cristo falou que dos nascidos de mulher, ou seja, todo ser humano, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. João Batista era primo de Jesus, segundo Maria. Isabel, a sua mãe, era estéril e já era avançada em idade. E a Bíblia diz que um dia o marido de Isabel, Zacarias, ele vai até o templo para cumprir o seu ofício sacerdotal. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel lhe aparece, lhe fazendo uma promessa, que a sua esposa Isabel iria dar à luz a um filho. A Bíblia diz que Zacarias, ele questiona o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor lhe repreende, dizendo que a partir daquele momento, até o nascimento de João Batista, ele ficaria mudo. E a Bíblia diz que Zacarias, ele sai do templo apenas gesticulando. E a Bíblia diz que Zacarias encontrou-se com a sua esposa Isabel, e na sua velhice ela engravida, ela fica gestante. Foi motivo de muita alegria, pois era o filho da velhice. A Bíblia diz que quando João Batista ele nasce, ele é consagrado ao Senhor. Quando João Batista ele atinge uma certa idade, ele é enviado ao deserto. E a Bíblia diz que João Batista ele cresce no deserto. Queridos irmãos, quando eu olho para a história de João Batista e eu vejo que João Batista foi um homem que cresceu no deserto, eu aprendo que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus é forjado e forjada no deserto. A nossa vida ela é marcada
marcada pelos desertos. O povo de Israel passou 40 anos no deserto e 400 anos como escravos. Jesus não prometeu nessa terra uma caminhada de fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Essa é a nossa garantia, a garantia de que Deus estará ao nosso lado, mesmo nos desertos da vida. Por que João Batista ele foi para o deserto? Porque o deserto para o cristão é uma escola. É no deserto que eu me torno mais dependente de Deus. É no deserto que eu me torno mais espiritual. É no deserto que eu oro mais, que eu jejuo mais, que eu me santifico mais, que eu creio mais, que eu busco mais. Não pense, queridos irmãos, que foram as dificuldades dos cristãos que os mataram. Foi o oposto. Foram as benesses da vida, as coisas boas. A Bíblia diz que o povo da igreja primitiva foi um povo perseguido. Só que quanto mais esse povo era perseguido, mais eles cresciam, mais cristãos eram alcançados, mais almas vinham a Cristo em arrependimento e em fé. Então nós não precisamos reclamar das dificuldades da vida ou pensar que a nossa passada aqui na terra ela não vai ser livre das dificuldades. Ao contrário, teremos elas, mas temos o Senhor ao nosso lado. Temos a garantia de que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. João Batista foi para o deserto porque Deus queria ensiná-lo. Se você hoje está no deserto, é porque Deus quer te ensinar. Se você hoje está no deserto, é porque Deus quer te capacitar. Eu não sei vocês, eu particularmente, quando enfrentei os desertos da vida, foram os momentos que eu mais orei. Foram os momentos que eu mais vigiei, foram os momentos que eu mais clamei, foram os momentos que eu mais busquei, foram os momentos que eu mais estive na dependência de Deus. O deserto não é algo ruim. É claro que se você perguntar para uma pessoa se essa pessoa ela quer ser provada, obviamente que essa pessoa vai dizer que não. Se você perguntar para uma pessoa se essa pessoa ela quer passar por tempos de dificuldade, a resposta será não. Mas todas estas coisas, como disse o apóstolo Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vida do cristão, irmão, é diferente, porque quem não conhece a Deus, ou ele vence ou ele perde. A vida do cristão é diferente, ou ele vence ou ele aprende. Se você hoje, como foi no caso de João Batista, está no deserto, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. É porque Deus quer te trazer mais para a dependência dele. Queridos irmãos, o deserto ele quebra o nosso orgulho. Você já viu alguém no deserto cheio de vaidades? Alguém que conhece já a palavra de Deus? Eu nunca vi. Agora, eu já vi muita gente no deserto com o coração quebrantado, com o coração rendido, com o coração prostrado. Antes de João Batista se tornar o precursor do Messias, ele foi, segundo o que escreveu o profeta Isaías no seu livro, no capítulo 40, uma voz que clamava no deserto. João Batista teve um deserto. Jesus teve um deserto. O povo de Israel teve um deserto. Abraão teve um deserto. Todos nós teremos desertos em nossa vida. Só que os desertos, eles vão nos preparar para que Deus cumpra as suas promessas sobre nós. Deus não nos dá nada, seja espiritual, seja material, sem antes nos provar. Primeiro somos provados e depois aprovados. E os lugares de provação são os desertos da vida. João Batista era uma voz que clamava no deserto. João Batista cresceu no deserto. João Batista se desenvolveu no deserto. João Batista foi preparado no deserto. João Batista foi forjado no deserto. E Marcos, que foi
auxiliar o apóstolo Pedro, ele começa dizendo, conforme está escrito na profecia de Isaías. Então a vida de João Batista já havia sido determinada por Deus, porque muitos anos antes de João Batista nascer, Isaías já tinha profetizado que ele seria uma voz que clamava no deserto. Deserto, queridos irmãos, é um lugar de oração. Salomão, ele fala uma palavra muito profunda. Ele diz assim, ó, prefiro eu estar na casa do luto do que na casa de festa, porque na casa do luto há reflexão. Você já viu uma pessoa enlutada, preocupada com o carro que tem que pagar? Não. Você já viu uma pessoa enlutada, preocupada com o horário do salão de beleza? Também não. Não que isso seja errado, não, porque na casa do luto há reflexão, no deserto há reflexão, meditação. O ser humano, ele olha mais para dentro de si, ele vê o quanto ele depende de Deus, ele vê o quanto ele necessita de Deus, ele vê o quanto sem Deus ele não é nada. Mas só o deserto nos permite ver isso. As bonanças da vida às vezes nos cegam, às vezes nos fazem esquecer de Deus, não por palavras, mas por atitudes. Se a conta está cheia, já não é mais necessário orar como orava antes, devolver o dízimo ao Senhor, jejuar. Por quê? Porque a pessoa já tem a sua garantia, tem o dinheiro para pagar as suas contas, tem saúde, tem um carro para andar, tem uma casa para morar. Mas às vezes, queridos, Deus ele vai dar uma apertada. Às vezes os recursos vão secar, às vezes algumas portas vão se fechar, e o que Deus já está falando para você? Volta para a minha dependência. Então os desertos, ou o deserto, nos ensina a viver na dependência de Deus. E tudo o que Deus quer dos seus filhos é que eu e você estejamos na sua dependência. Feliz o homem que teme ao Senhor. Deus te quer na dependência dele, não na dependência do dinheiro. Deus te quer na dependência dele, não na dependência de um poderoso que você conhece. Deus te quer na dependência dele, não na segurança de um amigo que tem contatos, não. Deus quer você na dependência dele. E se por um acaso você saiu da dependência dele, esse deserto é Deus te trazendo de volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. É Deus te trazendo de volta. É Deus dizendo assim, ora como você orava antes, jejua como você jejuava antes, venha aos cultos como você vinha antes. O apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse a respeito de uma igreja que havia deixado o seu primeiro amor, e João escreveu, arrependa-te e lembra-te do lugar onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Então precisamos, irmãos, voltar ao lugar secreto da oração. E Deus permitiu esse deserto para te trazer para o lugar que você não deveria ter saído. João Batista, ele agora no deserto da Judéia, ele começa a anunciar a vinda do Messias. Só que a pregação de João Batista não era uma pregação elaborada ou uma pregação coach, não era uma pregação triunfalista de que as pessoas iriam ter e receber. A pregação de João Batista era uma pregação simples e profunda, era uma pregação direta. João, o Batista, ele anunciava uma mensagem muito simples. As pessoas vinham a ele no deserto, e no deserto ele clamava para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados, porque era chegado o reino dos céus. Pastor, explica, que mensagem é essa? É chegado o reino dos céus. O reino
céus, ele veio à terra a partir do momento que em uma manjedoura o Salvador foi concebido. A partir do momento que o Salvador foi concebido da Virgem Maria, o reino dos céus foi estabelecido na terra. Pastor, mas como assim reino dos céus na terra? A partir do momento que Jesus começou o seu ministério e homens e mulheres creram no seu nome, se arrependeram dos seus pecados, Jesus se tornou o rei do seu coração. Então Jesus, ele é um rei, e os seus súditos, que são os cristãos, creem nele de todo o coração, e ele se torna o rei do seu coração. Por isso que a Bíblia diz assim, reino dos céus. Jesus fala assim, eis que o reino dos céus já está entre vós. Então o reino dos céus que nos foi prometido, que é a nova Jerusalém, ele já começou nessa terra há 2024 anos, a partir do momento que a primeira alma reconheceu que Jesus era o rei dos judeus e o Messias. Então essa era a mensagem de João Batista: arrependei-vos dos vossos pecados, ou seja, dê meia volta no caminho que você está trilhando, volte ao Senhor, se arrependa das suas práticas, se humilhe diante do Senhor, se renda diante do Senhor, porque o reino dos céus está próximo, e o rei dos reis está escolhendo os seus súditos para um dia reinarem com ele eternamente, e como escreveu o apóstolo Paulo, conhecê-lo como por ele somos conhecidos. Então João Batista vai anunciando no versículo 4, se você puder acompanhar, aliás, versículo de número 3, olha o que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era João Batista dizendo: ei, se prepara, o Messias está chegando, o Messias está voltando. João Batista era um homem tão consagrado a Deus que chegaram a pensar que ele era o Messias, mas ele disse: eu não sou o Messias, eu anuncio a vinda do Messias, eu sou uma voz que clama no deserto, eu sou uma voz que ora no deserto, que chora no deserto, que intercede no deserto. Eu sou a voz, irmã Daniela, clamando no deserto: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aí no versículo 4, Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, ele escreve: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João Batista foi aquele que estabeleceu sob ordem de Deus o batismo. Por isso ele foi denominado o Batista. As multidões vinham a João, só que eu encerro a minha pregação. As multidões vinham de um jeito e saíam de outro. As pessoas vinham de uma forma e saíam com as suas vidas transformadas. Por quê? Porque João lhes era direto. João olhava para aquele povo e dizia assim: olha, vocês precisam de Deus, vocês precisam dar meia volta no caminho que vocês estão trilhando, e hoje vocês têm a oportunidade. E antes de João Batista batizar aquelas pessoas, a Bíblia diz que aquele povo confessava os seus pecados. O que é isso, pastor? É reconhecer o quanto nós carecemos da graça de Deus, é reconhecer o quanto precisamos da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. O povo vinha e confessava, e a Bíblia diz que João os batizava,
sou apenas uma voz que clama no deserto. Queridos irmãos, que sejamos uma voz que clama no deserto. Não é uma voz que fala no deserto, é uma voz que clama no deserto. Somos aqueles que andamos na contramão desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo escreveu: não vos conformeis a este mundo. Nós andamos em uma contramão. O apóstolo Paulo diz assim: somos injuriados e não injuriamos. Somos diferentes porque somos cristãos. Somos vozes que clamam no deserto, que rogam no deserto. Que sejamos como João Batista. João Batista era um homem comum. A Bíblia diz que ele se vestia de pelo de animal. A Bíblia diz que a sua alimentação era muito simples: gafanhotos e mel silvestre. João Batista sabia se colocar no lugar dele como uma voz que clamava no deserto. Quando Jesus foi até ele para ser batizado no deserto da Judéia, João Batista olhou para ele e disse assim: eu é quem careço de ser batizado pelo Senhor, mas o Senhor vem a mim. E João Batista diz: eu não sou digno de desatar as correias das tuas sandálias. Os discípulos chegavam diante dele e diziam assim: você é o Messias? Ele dizia: não, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Se João Batista quisesse, ele poderia ter feito uma divisão em Israel, porque João Batista, ele era respeitado até pelo rei Herodes. A Bíblia diz que Herodes gostava de ouvir João Batista pregar. Até um dia que João Batista olhou para o rei Herodes e disse assim: Herodes, essa mulher que tu estás não é tua, é do teu irmão. E a Bíblia diz que a partir daí Herodes manda João Batista para a prisão, e a sua recompensa foi a sua cabeça em um prato. Mas João Batista, ele era um homem que não amava a si mesmo. João Batista, ele era um homem que amava a Deus profundamente, a ponto de, por amor a Deus e por amor à verdade, ele perdeu a sua própria cabeça. Queridos, nessa caminhada com Deus, teremos que fazer algumas renúncias, teremos que deixar algumas coisas. O apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais inteligentes que esse mundo já viu, ele deixou de lado toda a sua sabedoria humana e, por fim, ele deixou a sua própria vida, escrevendo na segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e agora estou indo para a coroa que já me foi preparada antes da fundação dos séculos, e a sua cabeça foi cortada. Às vezes, queridos irmãos, teremos que fazer algumas renúncias por amor a Deus, algumas pequenas, algumas grandes. Veja que João Batista, se ele quisesse, ele poderia ser uma pessoa popular, porque Herodes gostava de ouvir ele. Herodes gostava de ouvir as palavras de João Batista. Mas quando João Batista, na sua simples pregação, ele olha para o homem mais poderoso de Israel e ele diz assim: olha, o caminho que você está trilhando é o caminho errado, e essa mulher que você está, ela não é sua, ela é do seu irmão. E a Bíblia diz que naquele momento Herodes mandou a prisão, e depois de um tempo a cabeça de João Batista foi entregue nas mãos de Herodias. Só que, na verdade, quando a cabeça de João Batista ela foi cortada, foi só um passaporte para a vida eterna e para o reino eterno. Eu encerro a minha pregação no dia de hoje dizendo a você: seja como João Batista dentro da sua casa,
Uma voz clamando no deserto. O que é clamar no deserto? É anunciar a palavra de Deus, começando pela sua casa, começando pelos seus filhos, talvez no seu trabalho, não sendo uma pessoa inconveniente, querendo empurrar para abaixo, mas começando pela pregação do seu próprio testemunho, da sua própria vida, que as pessoas vejam em você o Deus que você fala, mas que você seja uma voz clamando no deserto, que você anuncie a palavra aos seus familiares. Somos vozes que clamam no deserto, e a nossa mensagem é simples. A nossa mensagem é que todo ser humano carece da graça do Senhor Jesus, que todo ser humano precisa da misericórdia do Senhor Jesus, que todo ser humano está morto em seus pecados, e só Jesus Cristo pode ressuscitá-lo, restaurá-lo, levantá-lo e dar a ele uma nova vida. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Deus te levantou como uma voz clamando no deserto. Diga aí, voz do que clama no deserto. Fique de pé com gentileza. Aleluia. Que o Senhor seja glorificado. João Batista ensinava de forma muito simples, uma mensagem muito direta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precisamos todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: ó, examina-te a ti mesmo. Todos os dias precisamos nos examinar. Um dia eu ouvi uma pregação de um homem de Deus chamado David Wilkerson, e essa pregação, o título era: você está mudando. O título era: você está mudando. E na pregação ele dizia: você mudou, porque você não ora mais como orava no começo. Você mudou, porque você não jejua mais como você jejuava no começo. Você mudou, porque você não leva mais as coisas de Deus tão a sério como você levava no começo. David Wilkerson foi um João Batista para a nossa geração. Eu faço das palavras dele as minhas. Nós estamos mudando, porque não oramos mais como orávamos no começo. Nós estamos mudando, porque agora as coisas de Deus já não são mais tão importantes como eram lá no começo da nossa fé. Estamos mudando, porque gradualmente estamos perdendo a pureza, gradualmente estamos perdendo a nossa santidade diante de Deus. Estamos mudando, e hoje, como João Batista, somos conclamados a voltar, a dar meia volta, que a palavra arrependimento é de meia volta. O caminho que você está trilhando, Salomão escreveu em Provérbios: há caminhos que ao homem parecem caminhos de morte, mas caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. E Deus, através da sua palavra, está dizendo: dê meia volta. Enquanto você não der meia volta, vai apertar mais, vai ficar mais difícil. Dê meia volta. Essa era a pregação de João Batista. Dê meia volta. Ele via que o povo estava longe de Deus, afastado do Senhor, e agora ele estava chamando aquele povo, ele estava intercedendo para aquele povo, ele estava clamando para aquele povo, ele estava gritando em altas vozes para que aquele povo se voltasse para o Senhor. E a Bíblia diz que muitas almas, desde os fariseus até os corruptos, os publicanos, se voltaram para o Senhor, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados e se tornaram participantes da nova aliança. Levante as suas mãos aos céus agora. Eu queria que você examinasse a você mesmo. Será que você é a mesma pessoa? Será que para você as coisas de Deus não estão ficando de lado ou de forma secundária? A quando der tempo eu vou na igreja, se eu conseguir eu vou, se sobrar eu ouvo, se der tempo eu oro, e Deus já não é mais uma prioridade para você. Será que Deus não é mais uma prioridade na sua vida? Eu vou te dar um conselho: a partir do momento que as posições são invertidas, virá um caos, virá tudo de ponta cabeça.
A partir do momento, eu falei isso para os obreiros ontem, ninguém entende como que com poucas nós fazemos muitas coisas. Eu digo, porque nada no meu coração, nem a minha esposa, nem a minha filha, nem ninguém, nada é mais importante do que o Senhor. Do abrir os teus olhos, o primeiro pensamento é o Senhor, porque Deus é uma prioridade. Deus deve ser, queridos irmãos, uma prioridade. As coisas de Deus, elas têm que ser levadas de forma séria. Eu falei para os obreiros ontem, se uma pessoa tem uma audiência com o juiz, ela coloca uma roupa decente, ela chega a orar. Por que na igreja é diferente? As pessoas vêm de forma vulgar, chegam atrasadas. É porque, infelizmente, muitas pessoas acabaram deixando Deus em segundo plano. E a mensagem de João Batista era uma mensagem direta. Deus tem que ser uma prioridade. Querido irmão, você talvez está correndo atrás do vento e não está conseguindo pegar, por isso que a sua vida está assim. Porque Deus não é uma prioridade. Sabe essa falta de provisão? É porque Deus não é uma prioridade. Sabe a falta até mesmo de suprimentos? É porque talvez no seu coração Deus não é uma prioridade. Para que você entenda que no seu coração nada deve ser mais importante do que o Senhor. Então agora, querido, eu quero que você faça uma análise da sua vida. Eu estou honrando a Deus como eu deveria? A forma que eu me importo honra a Deus, exalta a Deus. Eu tenho levado os compromissos de Deus a sério. Deus tem sido uma prioridade no meu coração. Deus está em primeiro lugar. Faça uma análise agora, feche os olhos. O apóstolo Paulo, ele diz: examina-te a ti mesmo. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um autoexame da sua vida. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: tente cuidado de ti mesmo. Precisamos cuidar da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele é individual. É o seu relacionar-se com a outra parte. É algo individual. A sua mãe não pode fazer por você, o seu marido não pode fazer por você, o seu pai não pode fazer por você. É um relacionamento pessoal entre você e Deus. Você deve examinar se nesse relacionamento você está levando a outra parte a sério, se é uma prioridade para você, se a vida que hoje você vive e as consequências da sua vida não poderiam ser diferentes se Deus fosse uma prioridade para você, se Deus estivesse em primeiro lugar. Se você, ao acordar pela manhã, se prostrasse diante de Deus e dissesse: Senhor, eis-me aqui, um pecador que carece do teu amor, que carece da tua graça, que carece da tua misericórdia. Examina-te a ti mesmo. Examina-te. Tem cuidado de ti mesmo. Volte ao primeiro amor. Como João Batista, eu encerro essa pregação clamando no deserto, dizendo a você: é tempo de você voltar. Queridos irmãos, levante as suas mãos aos céus, ainda com os seus olhos fechados, e diga assim: Senhor Jesus, diga: abre o meu entendimento. Diga bem forte: abra, Senhor, o meu entendimento, abra os meus olhos. Diga para Deus: abra os meus olhos, Senhor, os meus olhos espirituais, para que eu veja aquilo que eu não estou conseguindo ver, para que eu possa entender aquilo que eu não consigo entender. Fale para Deus: Senhor, eu faço um autoexame e peço que a luz do teu Espírito Santo possa me iluminar, que a luz do Espírito Santo possa me mostrar se o caminho que eu estou trilhando é um caminho que não te agrada, é um caminho que não te honra, e que eu possa voltar ao caminho que te glorifica.
Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar em tua casa,